Olá! Vamos mergulhar hoje em como o bem-estar financeiro é construído em três frentes diferentes, mas super conectadas: a nossa mente, os nossos hábitos e, olha só, até os nossos direitos. É uma visão completa que vai muito além da planilha. Pode parecer uma pergunta estranha, né? O que o nosso cérebro e o que as leis têm a ver com a nossa grana? Pois é, a resposta pode surpreender. É que saúde financeira não é só sobre números na conta. Ela começa dentro da nossa cabeça e é protegida pelos nossos direitos. Então, vamos começar pela base de tudo, a nossa mente. Antes mesmo de pensar em aplicativos de controle ou orçamentos, é fundamental entender que a realidade financeira de qualquer pessoa começa, primeiro, aqui dentro. E aqui a gente entra num conceito que é fascinante: a neuroplasticidade financeira. A ciência já mostrou que o nosso cérebro é como se fosse uma massa de modelar. Isso significa que aqueles hábitos, aquelas crenças sobre dinheiro que parecem que nasceram com a gente, na verdade não são permanentes. Dá para literalmente religar o cérebro para criar caminhos novos, mais voltados para a prosperidade. E isso nos leva a uma espécie de batalha que acontece na nossa cabeça. De um lado tem o cérebro impulsivo, que é dominado por uma área que reage ao medo e ao desejo imediato. É o famoso quero agora. Do outro lado, o cérebro regulado, onde a nossa central de planejamento, o córtex pré-frontal, assume o controle. Estudos mostram que coisas simples, como praticar a gratidão, ativam essa área de controle, dando um tempo para a gente tomar decisões mais inteligentes em vez de só reagir no calor do momento. Tá, mas como é que se coloca isso em prática? Aqui estão 5 exercícios para ajudar a treinar o cérebro. Por exemplo, ter um diário de decisões financeiras ajuda a gente a entender nossos próprios gatilhos de consumo. Criar mantras ajuda a trocar pensamentos do tipo "eu não consigo" por outros que fortalecem. Visualizar o futuro dá motivação, e as pequenas recompensas conscientes reforçam os bons hábitos. E, por fim, os microplanejamentos semanais mantêm o foco sem sobrecarregar. Beleza. Com a mente mais alinhada, vamos para a parte prática. É hora de sair um pouco das ideias e criar um mapa claro para as finanças. E tudo, absolutamente tudo, começa com um sonho. Pode ser ter a casa própria, fazer uma grande viagem ou garantir a educação dos filhos. É essa vontade, essa aspiração, que dá a direção e o propósito para o esforço financeiro. Só que um sonho, por si só, fica no campo da imaginação, né? Ele só vira realidade quando se transforma num projeto. E a diferença é gigantesca. Um projeto é o sonho com um plano de ação. Ele tem planejamento, execução e controle. Tem passos claros, um objetivo específico, é o processo de tirar a ideia da cabeça e trazer para o mundo real. E a regra de ouro para qualquer projeto financeiro é esta aqui, que vem direto do Guia do Banco Central. A meta básica é simples: receita tem que ser maior ou, no mínimo, igual à despesa. Para construir patrimônio e realizar sonhos, não tem mágica. O que entra precisa ser, de forma consistente, maior do que o que sai. Isso gera o famoso superávit. E essa regra básica acaba criando dois perfis de consumo bem diferentes. De um lado, o que podemos chamar de consumidor consumista, que gasta mais por impulso, por status e vive sempre no limite do orçamento. Do outro, o consumidor consciente, que para, pensa antes de comprar, reflete sobre o impacto das suas escolhas e usa o planejamento a seu favor. A escolha entre um caminho e outro define o destino do dinheiro. Ok, agora vamos falar de um assunto poderoso e que muita gente teme: o crédito. A chave aqui é entender que ele pode ser uma ferramenta incrível para atingir objetivos e não precisa ser, de jeito nenhum, uma armadilha. E, para usar o crédito como ferramenta, tem um ponto que é crucial: o custo efetivo total, o famoso CET. Não dá para olhar só para a taxa de juros que aparece grande no anúncio. O CET é o que importa, porque ele inclui todas as taxas, impostos e outros custos escondidos. É um número que mostra o preço real do dinheiro que está sendo emprestado. Comparar o CET é o único jeito de saber qual oferta é de verdade mais barata. Vamos ver um exemplo bem prático do Guia do Banco Central para isso ficar claro. Imagina a compra de um carro de R$40 mil. A opção 1 é financiar hoje, dando 16 mil de entrada. A opção 2 é pegar esses mesmos 16 mil e, em vez de pagar a parcela do financiamento, poupar exatamente o mesmo valor todo mês. E depois de 60 meses, ou seja, 5 anos, qual a diferença no patrimônio final entre as duas opções? Este número aqui, R$ 26.124,24. É isso mesmo, esse é o valor que a pessoa da opção 2 construiu a mais.
Dá pra gente chamar isso de o custo da impaciência? É o preço que se paga pela antecipação do consumo. Mas a vida acontece e, às vezes, por vários motivos, as coisas podem sair do controle. Para essas horas, existe uma rede de segurança legal. Vamos entender agora a lei do superendividamento, que é um direito do consumidor, um caminho para um recomeço financeiro. A lei define o superendividamento de uma forma bem clara. Acontece quando alguém, de boa fé, não tem mais como pagar todas as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial, ou seja, o essencial para viver com dignidade. O foco da lei é na boa fé, porque ela reconhece que imprevistos e dificuldades acontecem com todo mundo. E que tipo de dívida pode ser renegociada com essa lei? Basicamente, as dívidas de consumo do dia a dia. Boletos, crediários, contas de água e luz, empréstimos bancários. Tudo isso entra. O que fica de fora são dívidas com garantia, como o financiamento da casa, dívidas de impostos, pensão alimentícia e um ponto importante, gastos com bens e serviços de luxo. O processo para acionar a lei é bem estruturado. O primeiro passo é buscar ajuda em órgãos como o PROCON ou a Defensoria Pública. Depois, é preciso organizar todas as dívidas e calcular as despesas que são essenciais. O terceiro passo é o mais interessante, uma audiência de conciliação que reúne todos os credores de uma só vez. E, por fim, o objetivo é criar um plano de pagamento que seja realista e sustentável para a pessoa. Então, quando a gente junta todas essas peças, mente, hábitos e direitos, como é que se constrói de fato uma prosperidade que seja duradoura? A resposta está em 3 pilares fundamentais. A fundação, o alicerce de tudo, é a mentalidade. A capacidade de entender e reprogramar o cérebro para a prosperidade, trocando o impulso pela consciência, esse é o primeiro e mais importante pilar de todos. Em cima dessa fundação, a gente levanta a estrutura, os hábitos. O orçamento, o consumo consciente, o uso inteligente do crédito, são as ações práticas, os tijolos que dão forma à vida financeira no dia a dia. E, finalmente, envolvendo tudo, vem a proteção, como se fosse o telhado da casa, os direitos. Saber que existem leis como a do superendividamento traz segurança para a gente agir, com a certeza de que há um caminho para recomeçar, se for preciso. Juntando mentalidade, hábitos e direitos, a gente constrói um bem-estar financeiro sólido, completo. Então, a pergunta que fica para reflexão é: qual pequeno passo, seja na mente ou no bolso, que pode ser dado hoje para começar essa construção? Comente. Qual é hoje sua maior dificuldade financeira?